Prezados amigos que nos ouvem e que nos assistem através de Vitrines da Vida. Estamos de volta agora para começarmos as atividades de 2013. Portanto, desejamos a todos um bom ano novo e que durante esse ano procuremos aprender a solucionar os nossos problemas da vida, que é o assunto de hoje. É nosso objetivo de pensarmos e reflexionarmos um pouquinho sobre os problemas da vida. Antes de tudo, nós gostaríamos de apresentar em que consiste um problema. Dizemos geralmente em psicologia que um problema é toda e qualquer situação em que nos encontramos que exija uma decisão, que exija uma ação, uma escolha. Então, nós podemos perceber que diariamente nós temos centenas, se não milhares de problemas. Por quê? Porque a nossa vida toda consiste em tomadas de decisões, em escolhas. E essas escolhas serem levadas a efeito, ou seja, conduzir-nos à ação. Portanto, quando de manhã cedo, por exemplo, nós nos acordamos e temos que decidir, ou ficamos deitados mais um pouco, ou vamos nos levantar, existem essas duas possibilidades, ou às vezes mais do que isso, mas quando existem pelo menos duas possibilidades, nós dizemos que é um problema. Por quê? Porque eu tenho que tomar uma decisão. E agora, nós gostaríamos de analisar um pouquinho em que consiste esse problema, ou em que consistem os problemas que nós temos que decidir para a ação. Existem ocasiões e situações que não dependem de nossa escolha, que aparecem, que surgem, mas que trazem dificuldades para a nossa vida e que nos levam a ter que tomar alguma decisão, alguma ação. Isto é, se quisermos continuar vivos. E outras vezes encontramos situações em que dependem simplesmente de nós. Isto é, situações em que nos encontramos porque nós as provocamos, em virtude de alguma ação, de algum pensamento ou de algum gosto que nós temos. E então, existem essas duas possibilidades, circunstâncias, condições que não dependem de nós, que nos aparecem na vida e que nos afetam, e há outras que simplesmente são resultado ou consequência de nossas próprias escolhas. Então, gostaríamos de simplesmente, primeiro, analisarmos um pouco as situações que não dependem de nós para aparecerem. Ora, nós temos a nossa possibilidade de encarar esses problemas que nos vêm. E muitas vezes as soluções surgem em virtude disso, de como nós encaramos o problema. Quando às vezes aparecem certas dificuldades na nossa vida e que não dependem de nós, e nós achamos que não há nada a fazer, apenas sofrermos estas consequências, nos acomodarmos, nos ajeitarmos diante dessa situação sem tomar nenhuma decisão, ou nós podemos aceitar e analisar um pouco a situação e então procurar encontrar solução para o problema, planejar a ação e efetivamente tomar a decisão e executar. Assim é que há essas duas possibilidades. Agora, como nós já dissemos, o problema pode estar conosco. Então, a primeira coisa a fazer, quando nos deparamos numa certa situação, nas condições, é analisar: isso depende de mim
ou não. Se nós temos situações que não dependem de nós, há que encarar isso de uma certa maneira, para podermos não sofrer as consequências desta situação. E então, nós temos uma mente, uma cabeça para pensar. Eu costumo dizer para meus alunos, há muita gente que tem cabeça simplesmente para separar as orelhas, outras vezes tem cabeça simplesmente para pôr um boné em cima, um chapéu, mas o que na realidade acontece é que nós temos um cérebro dentro da nossa caixa craniana que serve para pensar, compreender as coisas, e é interessante que nós notamos que o mundo, as coisas que nos cercam, são inteligíveis. Nós podemos entender, pelo menos a maior parte dos fenômenos daquilo que acontece cada dia. Nós podemos entender por que está acontecendo isso. Daí cabe para nós o dever de usar o nosso cérebro para analisar, para pensar, para reflexionar, para julgar, verificar se as coisas que estão acontecendo dependem de nós, isto é, são causadas por nossas atitudes como seres humanos, ou se as coisas vêm a nós sobre as quais nós não temos nenhum poder no sentido de modificar a situação. Então, cabe ao ser humano que recebeu a inteligência para entender um mundo inteligível, verificar quais são as causas desta situação. É interessante que faz parte da lógica, ou seja, das leis que regulam o pensamento válido, estabelecer uma relação entre causa e efeito. Ora, se existe uma circunstância com a qual nós nos deparamos e que não foi causada por nós, nós podemos muitas vezes estudar e verificar qual é a causa que provocou isso. Vamos tomar como exemplo específico, vamos ver uma coisa prática. Estamos sofrendo, aliás até ontem ou anteontem, sofrendo aí uma situação de seca no Nordeste, que praticamente dizem faz 40 anos que não enfrentamos. Ora, a seca no Nordeste não depende de minha vontade ou não, da minha ação ou não. Mas é interessante notar que o homem já descobriu que no passado, muitas vezes, devido à sua ação destruidora da natureza, está provocando isso. E agora estamos colhendo, logicamente, as consequências. É verdade o seguinte, que isso dependeu no passado de outros, mas não depende de mim agora. Mas eu tenho agora um cérebro para pensar, raciocinar e verificar o seguinte. Pergunto, essa seca é interminável ou tem períodos em que ela é suspensa e existe agora um período de chuvas? Então a minha inteligência diz o seguinte, como há uma parte do ano em que há água à vontade, vamos assim dizer, a minha inteligência deve dizer o seguinte, ou pelo menos diz, vamos armazenar esta água para que eu tenha num período de seca. É a mesma coisa que você conseguir trabalhar e ganhar algum dinheiro, poupar uma parte, para que quando você necessitar daquilo, você teria à sua disposição. É questão simplesmente de raciocínio. Então, o que é que haveria necessidade de quê? Para resolver o problema da seca, vamos assim dizer. Armazenar água. E essa armazenagem depende de minha ação. Eu posso resolver esse problema cavando uma cisterna ou tendo um açude onde a água é armazenada, e durante os períodos em que não há chuva,
eu posso ter água suficiente, não só para as minhas necessidades específicas e pessoais, mas também para o ambiente, para poder ter umidade suficiente. Até outro dia eu vi numa reportagem onde um fazendeiro que tem uma, vamos dizer, não só cisterna, mas que tem um sistema de armazenamento de água, no momento de seca, em que os outros não estão produzindo nada, ele está produzindo milho à vontade. E então, durante o período de seca, ele teria não só alimento para si, mas também para fornecer para as outras. Agora, se cada ser humano que pensasse de maneira correta, isto é, de acordo com as leis da lógica, ele poderia resolver os seus problemas. É verdade que muitas vezes há pessoas que não têm aquela profundidade de raciocínio, de pensamento. Mas cada um de nós pode aprender com os outros. O que é que os outros estão fazendo que está dando certo? Por que é que eu não posso fazer a mesma coisa para resolver os meus problemas pessoais? Assim é que a solução desses problemas vai depender de como eu vou reagir a isso. Pensar, estabelecer relações de causa e efeito, por exemplo, e então verificar que, e isto é a verdade, que os fenômenos que ocorrem, em geral, na natureza, e também os fenômenos que ocorrem dentro de nós, isto é, dentro da nossa psique, esses fenômenos são regidos por leis que seguem o seu caminho e que vão provocar consequências. Que essas leis, ao funcionarem, vão trazer consequências. E se eu aprender a lição de que, agindo de uma certa maneira, a consequência vai ser a outra, então eu posso escolher pelo caminho de seguir essas leis e ter as consequências positivas, que nos fazem bem, que resolvem os meus problemas. É o caso, vamos voltar à seca. Ora, se eu consigo e posso resolver o problema de armazenar água, ou numa cisterna, ou furando um poço que continua produzindo água durante todo o período de seca, ou então fazer uma barragem e armazenar a água de tal maneira que eu possa ter os outros meses, eu posso continuar plantando, produzindo meu próprio alimento. E assim não vou passar fome nem necessidade. Então, o que eu quero dizer aqui é que esses problemas que as circunstâncias nos trazem, em vez de vir como alguma coisa que vai me acabar, vai me fazer desanimar, vai me fazer ficar estático sem tomar atitude, essas circunstâncias devem servir de estímulo, provocando a minha inteligência. E então, logicamente, através dessa capacidade da razão, encontrar possíveis soluções. E então, fazer um plano, isto é, a inteligência também existe para isso, planejar uma, duas ou mais possibilidades de soluções e colocá-las em execução. Aí nós vamos colher aquilo que as leis naturais fazem produzir. É aquela história, se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Se eu sigo as leis da natureza, providenciando umidade justamente nos meses de seca, eu vou continuar a produzir alimentos. As plantas vão continuar crescendo. Por quê? Porque elas seguem leis naturais. Então, cabe a nós, como seres humanos inteligentes, estudarmos as diferentes leis naturais que regem os fenômenos que ocorrem
na criação, dentro da natureza. E então nos colocarmos numa posição em que, pensando, encontrar possíveis soluções. Agora, neste processo de pensar, de raciocinar, nós temos que responder a algumas questões que são as que estão ligadas aos fenômenos da natureza. Por exemplo, como armazenar água? Isto é, existem algumas maneiras diferentes. Então eu tenho mais do que uma possibilidade de solucionar o problema. Além de dizer o como, aliás, antes de dizer o como, eu devia dizer o que. Isto é, qual é o problema? Identificar. Muitas vezes nós atribuímos uma situação a uma causa que não é a correta, não é a verdadeira. Então, cabe-nos, das possíveis causas, determinar exatamente qual é a causa desta circunstância. E então, quando nós encontramos o como, há uma outra pergunta que poderíamos fazer. Para quê? Qual é o objetivo? Hoje em dia, para o mundo, o objetivo é melhorar de vida. E essa palavra melhorar de vida não quer dizer nada mais, nada menos do que ganhar mais dinheiro. Como se aquelas notas ou aquelas moedas fossem a solução para o problema do homem. Tudo que pensa-se em comprar com dinheiro. Ora, pode acontecer um dia você ter dinheiro suficiente, mas não ter nada para comprar. Você não ter nem o alimento, não existe. É o que tem acontecido muitas vezes em crises por aí, em que a população invade lá um supermercado e o supermercado fica vazio, não tem mais nada. Você tem dinheiro, mas não pode comprar. Então, dinheiro, essa questão materiais, não são a solução dos problemas. Nós temos que entender para quê. Agora, há uma outra questão que devemos responder. É quando. Nem sempre as condições são favoráveis. Há ocasiões em que não adianta você tomar uma decisão. Por quê? Porque não vai resolver o problema. Tem que esperar certos momentos. E então, conhecer também os tempos, conhecer as estações, conhecer as circunstâncias das coisas, para saber quando você vai tentar resolver o problema. Na outra questão é onde. Há certos lugares em que não se solucionam problemas. Você tem que ir para outros lugares onde a solução existe, onde é possível. Ora, se você mora lá numa cidade onde só tem asfalto e prédios, como é que você vai resolver problemas de alimentação? Você vai ter que sair, ter que ir a um lugar onde a natureza pode produzir. Então, essa questão de onde eu devo morar, por exemplo? Se eu quero ter sossego, tranquilidade na minha vida, por que eu vou morar junto ao lugar onde só existe barulho? Sabem, o ser humano está cada vez mais perdendo a noção da sua própria natureza, das coisas naturais. E está passando e está vivendo de maneira justamente contrária às coisas naturais. E está colhendo esses frutos. Outra questão é quanto. Quanto é necessário? E sabe, outro dia eu estava até pensando, quando eu vi uma reportagem, para você viver bem, vamos dizer, satisfazendo as necessidades essenciais do ser humano, quanto você precisa ganhar? É interessante aquela história que contam a respeito do indivíduo, que um rei que vivia doente, vivia descontente, vivia infeliz. E então chamou os 3 maiores médicos do reino para
que fizesse um exame para ver o que é que o rei tinha que estava doente. E depois de examinar e fazer as perguntas e esperar então o diagnóstico, os 3 médicos se reuniram e chegaram à seguinte conclusão: o rei não tem doença física nenhuma. O problema dele é psicológico. E nós temos que chamar a atenção dele para isso. Agora, o que é que nós vamos dizer para o rei que se sente doente, se sente descontente, para dizer para ele que Vossa Majestade não tem nada? Então resolveram o seguinte, chegaram à conclusão de dizer para o rei que de fato ele estava muito doente e que ele precisava de um medicamento. E então disseram para ele: Majestade, o vosso problema, sua vida vai ser diferente, vai se sentir feliz, contente, alegre, no dia em que Vossa Majestade vestir a camisa do homem mais feliz do seu reino. E o rei acatou aquilo e agora começam a procurar dentro do reino alguém que fosse feliz. E começaram, ora, como é que um povo pode viver feliz quando o cabeça, ou seja, a autoridade, está vivendo uma vida desgraçada de infelicidade, de infortúnio, de descontentamento? Porque dizem que toda instituição é a sombra do seu líder. Então, foi difícil de achar. E passaram-se semanas até encontrar e vir a notícia de que haviam encontrado finalmente um homem feliz. Lá perto dos limites da fronteira do reino, encontraram um homem trabalhando com a sua enxada, plantando, colhendo. E perguntaram a ele: escuta, você é feliz? O homem disse: o que quer dizer ser feliz? Então tiveram que explicar, porque ele nem tinha o conceito dizendo do que seria ser feliz. Não, é aquele que trabalha, que vive bem, que está satisfeito, né? E vive contente com a sua vida e tal. E ele disse: olha, se for isso, eu sou feliz. Muito bem. Então, senhora, o rei quer falar com você. E avisaram lá no reino, disse: olha, vem vindo um homem feliz. Do jeito que ele estava lá na roça, trabalhando, ele foi levado para o palácio. E então, quando chegou, o rei pergunta: você é feliz? E o homem disse: olha, majestade, eu não sabia o que era isso, mas me explicaram. É viver bem, viver em paz com os outros, viver dos seus próprios esforços e viver contente com a vida. Eu penso que eu estou nessa condição. Então o rei pergunta: lógico, quanto você quer por sua camisa? Eu quero comprar. E o homem olhou e disse: majestade, eu nunca tive camisa, não tenho, e vivo muito bem sem ela. O rei teve que aprender que o homem feliz não tinha nem camisa. Isto é, a felicidade não consiste naquilo que o indivíduo tem. E aliás, nosso Senhor já no passado disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por que é que indivíduos que ganham milhões, vivem infelizes e às vezes acabam a vida com uma bala na cabeça? E outras pessoas que não têm, às vezes, nada de posse, mas que vivem dos seus próprios esforços e recursos, trabalhando, ganhando pelo menos o sustento e tendo, às vezes, nem sempre uma camisa nova para vestir, se sente feliz. Portanto, nós temos que aprender o seguinte, que a natureza, a nossa vida, os fenômenos que ocorrem à nossa volta, seguem uma regularidade. E essa regularidade deve ser também apreendida por nós. O nosso organismo também é uma máquina que deve entrar dentro de regularidade. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, um automóvel. Um automóvel que é movido a gasolina.
Se você põe água dentro do motor ou dentro do tanque, não vai funcionar. Por quê? Porque ele foi feito para funcionar com gasolina. A mesma coisa acontece conosco. O nosso corpo, você falar agora do nosso físico, depende, para o seu funcionamento, de certas leis estritas. E que, sendo obedecidas, o nosso organismo vai funcionar bem. Existem, logicamente, a ciência tem descoberto muita coisa a respeito disso. Mas o problema que muitas vezes nós enfrentamos é que nos hábitos, nossa cultura, nosso modo de vida, nem sempre coincide com a regularidade dessas leis. E então, quando o ser humano toma decisões que não são inteligentes, mas são decisões que ele toma em função de hábitos e às vezes de cultura, e sofre as consequências, acabamos muitas vezes nos acostumando a isso e achando que a vida é isso mesmo. Ora, por que é que nós não podemos viver uma vida melhor? Se aprendermos tão somente a quais são essas regras, quais são essas leis, e por meio da nossa vontade, da nossa decisão e da nossa força de vontade para quebrar hábitos, quebrar costumes, não é? Maneira de viver que não coincide com essas leis, quebrar isso e passar a obedecer, isto é, passar a adquirir novos hábitos que estejam de acordo com essas leis. E então nós vamos nos sentir muito melhores. O organismo, por exemplo, vai funcionar muito bem. A mesma coisa que se aplica também à nossa mente. A nossa mente nossa mente funciona em virtude de certas leis. E se nós alimentarmos, por exemplo, o nosso pensamento de acordo com essas leis, nós vamos ter uma mente sadia, uma mente que vai raciocinar de maneira correta. Mas se não, vamos sofrer as consequências. Portanto, nós temos que aprender qual é o padrão, o que ocorre na realidade, de acordo com as leis, não só da natureza exterior, mas da nossa mente, aprender isso e tomarmos a decisão de andar de acordo com essas leis, andar de acordo com esses princípios. E então a nossa vida será diferente. Espero que você, durante 2013, reflexione, pense, decida e tome as decisões corretas para viver uma vida feliz. Desejo para você um bom ano. Obrigado pela atenção.